Oi, pessoal! Já repararam numa coisa curiosa? O café quente, invariavelmente, esfria. E a bebida gelada sempre esquenta. Parece simples, né? Mas por trás disso existe uma regra invisível do universo. Uma força que governa tudo, desde o nosso jantar até a temperatura do planeta. Hoje, a gente vai desvendar essa regra fundamental. E tudo começa com essa pergunta, que parece boba, mas não é. Algo que a gente vê todo santo dia. Por que aquela xícara de café quentinha, deixada ali na mesa, vai esfriar? Não tem escapatória. A resposta para isso esconde uma das leis mais poderosas da natureza. Para entender o mistério do café, a gente precisa primeiro sacar como o calor se comporta. Ele não é algo que fica parado, sabe? Ele está sempre em movimento, numa espécie de dança invisível que acontece ao nosso redor o tempo todo. Então, o pulo do gato é esse. Em vez de pensar que um objeto tem calor, como ele tem uma cor, a gente tem que pensar no calor como energia em trânsito. O calor está sempre viajando, sempre se movendo de um lugar para o outro. E essa ideia de movimento, ela é a chave de tudo. E esse movimento não é bagunçado, não. Pelo contrário, ele segue uma regra muito, mas muito rígida. É tipo uma rua de mão única, sem exceção. O calor só viaja numa direção. Mas que direção é essa? E agora a gente chega no coração da coisa. Vamos revelar a regra de ouro que comanda essa dança do calor e que explica não só o nosso café, mas um monte de outros fenômenos que a gente vê por aí. É um processo que acontece em 3 passos e não tem como fugir. Primeiro, precisa existir uma diferença de temperatura. Segundo, a energia, o calor, flui sempre do corpo mais quente para o mais frio. Sempre. E terceiro, esse fluxo só para de acontecer quando não existe mais diferença, quando os dois chegam na mesma temperatura. Nesse ponto, eles atingiram o que a gente chama de equilíbrio. E esse estado final, esse momento de paz da temperatura, é o que a física chama de equilíbrio térmico. É o destino final, o ponto de chegada inevitável de toda e qualquer troca de calor no universo. O mais legal é que, depois que a gente entende esse conceito, a gente começa a ver ele funcionando em todo lugar. Vamos dar uma olhada em como o equilíbrio térmico aparece no nosso dia a dia o tempo todo? Olhem só que demais! Gelo na água nada mais é que o calor da água indo para o gelo. A sopa esfriando é o calor dela escapando para o ar. E aquela sensação de gelado quando a gente pega numa maçaneta de metal é o calor da nossa mão fugindo para o metal, rapidinho. Até um termômetro funciona assim. Ele só para de subir quando entra em equilíbrio térmico com o nosso corpo. É a mesma regra, em todo lugar. Tá, então se o fluxo natural do universo é sempre ir em direção ao equilíbrio, o que a gente faz o tempo todo? A gente luta contra isso. A nossa inteligência, a nossa tecnologia encontrou jeitos de controlar essa força da natureza. E isso é fascinante de pensar. Grande parte da nossa tecnologia, da coisa mais simples até a mais complexa, é basicamente uma tentativa de gerenciar, de atrasar ou até de inverter essa viagem inevitável em direção ao equilíbrio térmico. E como a gente faz isso? Basicamente com 2 estratégias. A primeira é simplesmente desacelerar o fluxo. Imagina construir barreiras no rio. A segunda é muito mais radical, é reverter completamente a direção. É forçar o calor a ir para onde ele naturalmente jamais iria. Vamos focar na primeira estratégia, o isolamento. Como é que a gente pode criar barreiras para que o calor demore muito mais tempo para chegar no seu destino, que é o equilíbrio? E aqui está o exemplo perfeito, a garrafa térmica. Ela é uma obra de engenharia para ser péssima em transferir calor. O vácuo entre as paredes não deixa o calor passar por condução e as superfícies espelhadas refletem a radiação. O objetivo não é parar o equilíbrio para sempre, isso é impossível, mas é adiar ele o máximo que der, mantendo o café quente por horas. Agora, a estratégia mais impressionante, não só atrasar, mas reverter o fluxo. Como fazer o calor ir do lugar frio para o lugar quente? Isso parece quebrar a regra fundamental, não parece? A resposta não é quebrar a regra, mas usar um truque: energia. Uma geladeira, por exemplo, é uma bomba de calor. Ela usa eletricidade para, na marra, arrancar o calor de dentro dela e jogar para fora na cozinha que já está mais quente. Ou seja, ela força o calor a ir na direção contrária à natureza dele. É incrível. Certo. Então, a gente viu a regra, viu os exemplos e viu como a tecnologia desafia essa regra. Mas e aí? Qual é a grande lição disso tudo? Por que entender o equilíbrio térmico é tão importante?
O ponto central é este. O equilíbrio térmico é o estado padrão do universo. É para lá que todas as diferenças de temperatura estão caminhando. É o estado de descanso, de uniformidade total. Isso nos leva a uma conclusão muito poderosa sobre nós mesmos. Desde a roupa que a gente veste para se isolar do frio até os sistemas de ar-condicionado, quase tudo que a gente faz é gerenciar essa troca de calor inevitável. É como se a gente tentasse criar pequenas bolhas de conforto num universo que só quer que tudo fique igual. E para fechar, fica uma reflexão. Se a tendência natural do universo é a calmaria, a uniformidade, o equilíbrio, o que essa nossa batalha sem fim para criar e manter o desequilíbrio, para manter o café quente e a bebida gelada, revela sobre a gente, hein? Fica aí a pergunta para a gente pensar.